Queridos, a paz do Mashiach esteja com todos vocês, que a benevolência do nosso Criador encontre vocês onde quer que vocês estejam, né? Acima de tudo, que vocês também encontrem-se com o Criador, encontrem-se com o Salvador, né? Porque o Criador, acaso tem como nós fugirmos da sua presença? Não tem, né? Então, que nós nos encontrarmos na presença do nosso Pai, do nosso Abba querido, né? Como é que nós podemos? Sujeitando ao Criador e ao resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas você não será atingido. A nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros. Rompeu o seu laço, nós nos vimos livres. Hoje nós iremos falar essa nova semana, mais uma oportunidade, né? E eu me deixo ser guiado pelo Ruach Kadosh do nosso Criador. E ele tem incomodado, né? Falado no meu coração, para que eu venha fazer vídeos que venham edificar a sua vida, a sua casa. Né? O último vídeo que nós falamos, que nós fizemos, foi falando sobre como identificar se fizeram feitiçaria para mim. Agora nós iremos falar e cancelar todo ataque espiritual. Nós iremos falar como identificar feitiçaria, bruxarias, através de cheiros, através de chamados, né? Então, eu quero que você já deixe a sua Bíblia preparada aí em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 4 em diante. Nós iremos meditar. E no Salmo 27, né? Que nós vamos começar pelo Salmo 27 e, consequentemente, nós iremos depois meditar na passagem que fala em 1 Samuel. Bora lá? Pai, em nome de Yahshua Mashiach, ministra nos nossos corações, repreenda toda manifestação que não provém de ti, seja ela verbal, seja ela escrita, seja ela falada, seja ela invocada, seja através de rituais. Nós damos uma ordem agora no mundo espiritual que seja cancelado, amarrado, imobilizado de falar, imobilizado de movimentar, imobilizado de fluir, em nome de Yahshua Mashiach. Se contra ti projetarem o mal e armar esse lado, certamente não obterão esse. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas tu não será atingido. A nossa alma foi salva com um passo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço, nós nos vimos livres. Toda arma forjada, manipulada contra ti, não prosperará. Toda língua que levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a nossa herança. Essa é a justiça dos servos do Altíssimo. Pai, ministra nossos corações através dessas palavras. Nos dê entendimento, percepção espiritual, entendimento espiritual. Unge os nossos olhos para que tenham olhares de pureza. Unge nossa mente para que tenha entendimento. Unge os nossos ouvidos para que esteja atento à sua voz. Unge as nossas mãos para que tudo que nós tocarmos venha frutificar. Unge os nossos joelhos para que nós estejamos sempre submissos às suas vontades. Unge os nossos pés, Pai, para que esteja sempre desviando das pedras de tropeço. Unge o nosso coração, né, para que ele seja de carne e não de pedra. Aberto a sua palavra, em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja, queridos. Bora lá. Salmo 27. Com o Ial não temeremos. Ou seja, com a presença do Criador nós não temeremos mal algum. Né? Seja ele enviado, seja ele invocado, seja ele chamado, seja ele de visão, que a gente consiga visualizar. Né? Porque quem tem um relacionamento íntimo com o Criador, ele vai te mostrar de várias formas, através de sonhos, através de visões, mente aberta, abre os seus olhos. Por que nós não temos os olhos abertos espiritualmente? O Criador não permite, muitas vezes, que nós tenhamos, porque se nós observar no mundo espiritual que está sendo tramado contra a gente enlouqueceria, né? Nós enlouqueceríamos. Então as visões que ele dá a gente, disse, é segundos que ele mostra pra gente, por exemplo, quando ele tá fazendo uma bruxaria. Essa semana, pela madrugada, eu tive visão de vários bruxos se reunindo, vários bruxos reunidos num determinado país e fazendo bruxaria, feitiçaria, enviando, né? E tinha um homem, que se denominava pastor, né? Que estava no meio desse rito, né? Aí os bruxos vieram para fazer a feitiçaria, as bruxarias, só que não funcionou. Eram 70 bruxos. Eu não sei se você sabe que no mundo espiritual, por exemplo, o feiticeiro, o bruxo, quando ele é uma pessoa, às vezes, que faz a magia para um ritual para você, ela não funciona, aí ele vai juntando com outros feiticeiros, outros bruxos para ter força, que é chamado no mundo espiritual como missa. Aí reúne-se vários bruxos, vários feiticeiros, para fazer um ritual para ver se funciona. E nessa visão que eu tive rapidamente pela madrugada, eles se reunindo, não funcionou. Aí chamou esse homem que se denominava
que era um pastor, para interceder, que fazia parte dessa seita. E ele levantou as mãos, e na visão, levantou as mãos em direção, né, à igreja do Criador. E imediatamente a igreja respondeu: tá repreendido em nome de Yahshua Mashiach. Falou por 2 vezes: tá repreendido em nome de Yahshua Mashiach. Aí pela última vez: Yahshua Mashiach te repreende. Aí saíram da presença da igreja os bruxos e esse homem, que esse era denominado pastor, que estava nessa mesma seita, né? Então, essa semana, querido, é uma semana assim que muitas feitiçarias, muitas bruxarias, muitas magias são levantadas no mundo das trevas, porque eles acreditam que nosso Salvador Yahshua Mashiach está morto. Só que Yahshua, ele morreu e ressuscitou no 3º dia, está vivinho. Então, ele está vivo do nosso lado, vivo está dentro de nós, vivo ele está. Então, aqueles que perdem tempo rezando, falando que ele está morto, não. Ele ressuscitou, querido. Ele está vivo e está entre nós, né? Mas só que muitos são enganados pelas trevas e fazem magias, bruxarias, feitiçarias, etc. É obra contrária. Mas agindo Yahweh, quem impedirá, né? Bora lá para a passagem? Com Yahweh nós não temeremos, porque quem responde por nós é quem? É o nosso Criador. Ele próprio diz: se você é obediente ao meu filho Yahshua, não sendo rebelde e obedecer tudo o que ele te disser, eu próprio serei adversário dos seus adversários, inimigo dos seus inimigos. Então, aquela visão que eu tive, que a bruxaria estava sendo levantada, a feitiçaria contra a igreja do Mashiach, sabe o que é que acontece? Não está levantando contra a igreja, mas está levantando contra o próprio Criador, contra o próprio Salvador. Por isso que imediatamente, quando eu disse, Yahshua Mashiach te repreenda, mal, imediatamente a visão desapareceu. Ou seja, ali o próprio, quando se faz algo contra alguém que crê em Yahshua, não está fazendo contra nós especificamente, mas contra o próprio Criador e o Salvador. E quem responde por nós é o Pai e o Filho, mas ele deixou para mim e para você a usar da palavra para repreender. Ele vai nos mostrar através de sonhos, visões, através de sentidos, através de cheiros, através de olhares, né? Você vai ter a percepção do mundo espiritual. Então, quanto mais você busca pela presença do Criador, quanto mais você ora, quanto mais você se consagra, mais lhe é entregue, né? Mais lhe é entregue. Por isso que a parte de libertação é 880. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. É 880. Ou eu gosto ou eu não gosto. Entendeu? E graças ao Criador eu gosto, porque além de eu ter recebido libertação e recebo todos os dias, eu tenho a oportunidade de contribuir no reino celestial, contribuir ensinando, contribuir em intercessão, intercedendo por pessoas, né, para libertar os cativos, cortar os laços, as amarras, em nome de Yahshua, porque eu não faço nada, eu só intercedo, né, pela minha fé em Yahshua Mashiach, eu peço a ele que venha repreender esse mal na minha vida, na minha família, na vida daqueles que eu creio, né, e que o Criador testifica a mim que eu tenho que interceder. E assim o mal é desfeito em nome de Yahshua Mashiach. Bora lá, na palavra. Salmo 27. Com Yahweh não temeremos. O Eterno é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Se Yahweh é a nossa luz, é a nossa salvação, é o soberano, é o todo-poderoso. Você vai temer o homem de carne e osso, assim como você? Se o poder da vida e da morte está na mão do Eterno, aquele que nos criou, aquele que criou os céus e terra pela palavra, haja luz, você vai temer o homem? Você vai temer as circunstâncias? Não. Você vai crer que a fidelidade daquele que te criou e daquele que te chamou é suficiente para te proteger e te livrar de toda a armadilha do inferno, de todo o embaraço do inferno, né, queridos? Continuando. O Eterno é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Se o Eterno, querido, é a nossa luz, é a nossa salvação e é a nossa fortaleza, de quem nós vamos ter medo? Se tudo que nós precisamos está nele, nós vamos temer quem? O homem? Nós vamos temer o quê? Os recursos? Nós vamos temer o quê? O dinheiro? Nós vamos temer o quê? O diabo? O derrotado? O maligno? Nós vamos temer o quê? Os principados das potestades? Se até o próprio Criador foi criatura do próprio Criador e tem domínio do poder da vida e da morte, nós não iremos temer, porque Yahweh é a nossa luz, Yahweh é nosso protetor, Yahweh é a nossa fortaleza, Yahweh é a nossa salvação. Por isso só basta.
Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, é eles que tropeçam e caem. Ou seja, aqueles que se levantam contra mim, contra você com bruxaria, feitiçaria, magias, etc, etc. Quem tropeça e cai é eles. Tudo que eles projetam contra as nossas vidas vem até nós. Nós temos de discernimento do mundo espiritual. Vamos lá, desfazemos, quebramos em nome de Yahshua Mashiach. Volta tudo para o diabo, aquela obra maligna que foi enviada a nós. O diabo não vai ficar com essa obra maligna e leva de volta para aquele que fez o ritual ou aquele que mandou fazer o ritual. O diabo, ele divide a parcela de culpa. Ele não recebe sozinho. Ele não vai apanhar sozinho. Então, ele bate em quem fez o ritual e em quem pagou para fazer o ritual. E em quem mandou fazer o ritual contra a sua vida. Entendeu? É assim que funciona o mundo espiritual. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Ou seja, independente do que venha acontecer, que os seus olhos venham contemplar, independente que tenha um exército de inimigos, assim como ficava diante de Davi, na cola de Davi, os filisteus, né? Um exército de filisteus, porque o mal, ele trabalha em conjunto, o mal, ele trabalha em bando, né? É bandos de feiticeiro, é bandos de bruxa, é bando de macumbeira, é tudo junto, eles são muito unidos, né? Mas nós temos que lembrar que esses homens, essas mulheres que são usados pelas trevas, necessitam da nossa intercessão para que eles sejam libertos, né? E quando nós oramos por eles, intercedendo por eles, para que o Pai venha abençoar aquelas vidas, e se for propósito do Criador, que o Criador os liberte. Outras vezes o Criador permite que eles façam as obras para as nossas vidas, elas não frutifiquem, né? Não fluem, não funcione, para eles verem que contra nós eles não têm força. Contra nós eles não têm poder nem autoridade, que a nossa vida é regida, é dirigida, é protegida pelo Yahweh dos Exércitos, pelo Yahshua Mashiach. Então, muitas vezes quando o Criador tem propósitos em vidas de pessoas que são servos do próprio diabo aqui na terra, que serve às trevas, e se tiver no propósito do Criador de salvar aquelas almas, né? Ele próprio permite que eles façam, que nada aconteça, e para que eles venham sim se voltar ao Criador, pedir perdão pelos pecados, se converter de todo o coração e serem salvos e também poder contribuir para o reino, levando a palavra, falando, ensinando, dando seus testemunhos para que outras vidas sejam salvas e alcançadas. Certamente, querido, assim esteja. Vocês conseguiram entender o que o Criador quer falar conosco nesse dia? Que não há obra contrária, não há nada que possa vir contra as nossas vidas. Então hoje nós iremos falar um pouco de visões. Eu já comecei introduzindo o vídeo falando sobre divisões que eu recebi nessa madrugada, esses dias, né, de bruxos reunidos em um determinado país, e tinha um homem que se denominava pastor. Por quê? E ele pregava nomes de blasfêmia. Por que eu estou dizendo isso para você? A visão foi muito rápida. Esse homem, ele estava com uma calça clara, bege claro, uma camisa branca, muito alinhado ele. Só que o rosto desse pastor, denominado pastor entre aspas, porque o nosso pastor verdadeiro é Yahshua Mashiach, Yahweh dos Exércitos, esse é o nosso pastor, né? Ele tinha uma cabeça de porco. Aqui, ó, é como se fosse sabe? O rosto dele era como uma cabeça de porco. Imagina uma cabeça de porco, em cima assim, como um capacete, né? Aí eu não consegui vi que era um homem que era vaidoso, malhado, sabe? Muito alinhado. E ele veio estendeu-se a mão sobre a igreja do Mashiach, né? Sobre aqueles que creem em Yahshua, aqueles que repreendem o mal. E ele veio em nome de Jesus. E eu, imediatamente naquela visão, eu repreendi 3 vezes. Eu te repreendo em nome de Yahshua Mashiach. Eu te repreendo em nome de Yahshua Mashiach. Por fim eu disse, Yahshua Mashiach te repreenda. A hora que eu disse assim, a visão saiu, apagou na hora da minha frente. Então, quando você for fazer qualquer tipo de libertação, você diz, Yahshua Mashiach te repreenda, diabo. Yahshua Mashiach, bruxa. Yahshua Mashiach te repreenda, bruxaria. Yahshua Mashiach te repreenda, feitiçaria. Yahshua Mashiach te repreenda, macumbaria. Yahshua Mashiach te repreenda, magia. Yahshua Mashiach te repreenda, oração contrária. Yahshua Mashiach te repreenda, praga. Yahshua Mashiach te repreenda, ritual satânico.
Por um caminho veio, por 7 volta. De onde veio não sabemos, mas de onde veio volta agora. Cancelado, anulado, amarrado, imobilizado de andar, de fluir, de movimentar. No nome de Yahshua Mashiach. Assim seja, querido. Então, quando eu tive essa experiência, dessa visão, eu sempre usava muito, eu te repreendo em nome de Yahshua Mashiach. Só que a gente tá errado. Porque não é eu que repreendo. É Yahshua Mashiach te repreenda. Mais um ensinamento para mim e para a igreja, tá? Que Yahweh nos deu essa semana. Yahshua Mashiach te repreenda, bruxaria. Yahshua Mashiach te repreenda, diabo. Agora. E é imediatamente. Então, não adianta, querido, aqueles que pregam em nome de Jesus levantar-se contra a igreja de Filadélfia, né? Porque está se sentindo incomodado, porque a verdade é pregada. E só há salvação em Yahshua Mashiach. Não há outra salvação. Atos 4:12. Porque o meu povo saberá o meu nome. Isaías 52, verso 6. Né? Nós recebemos essa riqueza, esse tesouro que foi escondido por anos e anos, mas através desse tesouro, dessa riqueza, desse poder e essa autoridade que nos foi concedido, nós repreendemos o mal, e assim sucederá. Bora lá! Antes de eu falar sobre como identificar feitiçarias, bruxarias enviadas a você através de cheiros, eu vou meditar na palavra, pra gente ir já alinhadinho na palavra do Criador, tá? 1 Samuel, capítulo 3, adiante, vamos lá, adiante. O menino Samuel, Iau fala com Samuel numa visão. Iau o quê? Fala com Samuel numa visão. Por isso que ele fala conosco, gente, através de visões, através de sonhos, através de orações, através de meditação na palavra, através de você assistir um vídeo, através de pessoas. Ele usa quem quer para falar conosco, né? Mas você tem que ter certeza que tudo que é ministrado aqui é em cima da palavra, não é por mim própria. Eu me deixo ser conduzida pelo Criador. Eu me deixo ser conduzida pelo seu Ruach Kadosh. Se eu for fazer algo que for de mim próprio, não vai trazer edificação na igreja, né? Não vai edificar a igreja. E o objetivo desse canal, primeiramente, é revelar os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Do Pai Iau, do Filho é Yahshua. E libertar os cativos. E como que eu vou libertar os cativos no nome de Yahshua Mashiach? Eu não, Yahshua Mashiach, através de Yahshua. Revelando a verdade em cima da palavra, né? Tudo tem que ser em cima da palavra. Eu não posso sair da palavra. E dando exemplos daquilo que eu já aprendi, daquilo que eu vivi, das práticas e das experiências que eu tive no dia a dia, que eu tenho ainda, que o Criador permite que aconteça para que eu venha aprender, para que eu possa contribuir, dando testemunhos, né? Dando sinalizações, sinais, exemplos, para que você seja alcançado, seja livre e possa contribuir com outras vidas, para que também esteja sendo escravo do diabo, com amarras espirituais, a vida paralisada, a vida trancada, depressivo, triste, doente e muitas vezes procurando a ajuda dos médicos. Os médicos foram levantados pelo Criador para nos auxiliar, mas muitas doenças são espirituais. Primeiro você trata o espírito, depois o físico. Ou primeiro você vai no médico, não resolveu? Vai para o espiritual. É algo espiritual, é algo maligno. Consegue compreender? Bora lá para nós meditarmos. 1 Samuel, capítulo 3. Iau fala com Samuel numa visão. O menino Samuel serviu o Eterno diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Eterno era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Eterno, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Iau se apagasse, o Eterno chamou o menino. Samuel, Samuel! Ele respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou? Mas Eli respondeu, eu não chamei você, vai deitar. E ele foi e se deitou. O Eterno tornou a chamar, Samuel! Este se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, meu filho, eu não chamei você, vai deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Eterno, e a palavra do Eterno ainda não havia sido manifesta a ele. E o Eterno chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Então ele entendeu que era o Eterno que chamava o menino.
Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar. Se alguém chamar, diga, fala Eterno, fala Pai, fala Criador, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou novamente. Só um instante, continuando aqui. Então o Eterno veio e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Este respondeu, fala porque o teu servo ouve. E o Eterno disse a Samuel, eis que vou fazer... Samuel, Samuel, este respondeu, fala porque o teu servo ouve. E o Eterno disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel que todos os que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Vamos ler até aqui só, tá, queridos? Assim seja. Então, querido, eu quero dizer para você, Pai, ministra nos nossos corações através de Yahshua Mashiach, né, essa palavra que para edificar nossas vidas. Quando você não tem relacionamento, não tem intimidade, não tem um Ruach Kadosh, muitas vezes o Criador vai falar e você não vai entender. Muitas vezes vai acontecer sinalizações, o Criador vai te mostrar para você interceder. Como você não tem o Ruach Kadosh, você não vai conseguir discernir o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, o que eu quero dizer para você? Quando é enviado alguma feitiçaria, bruxaria para sua casa, através de cheiros. Olha... Às vezes você sente cheiro de pimenta, alguma feitiçaria está enviando para você, para trazer briga no relacionamento, briga em casa, desarmonia. Ou cheiros, tudo que for cheiros, querido. Cheiros de enxofre, cheiros de carniça, cheiro de pimenta, cheiro de esgoto, cheiro de qualquer coisa atípica, às vezes um perfume. Você pode identificar imediatamente quando você está... íntima do Criador, você discerne. Às vezes, quando a feitiçaria é tão forte com pimenta, você sente até os lábios queimando, assim, ó. Você sente o cheiro é tão forte que seus lábios chega a queimar. Você sente a ardência da pimenta nos seus lábios, né? Quando está sendo manuseado a feitiçaria contra a sua vida com pimentas, né? Outras vezes, você vai sentir um gosto ruim na boca. Através de gosto também você sente gosto ruim, né? Outras vezes vai acontecer de você ver alguém te chamando, já aconteceu? De alguém te chamar na porta, você chega lá e não tem ninguém? Então, aqui o que essa palavra diz? O Criador, ele chamou Samuel, só que Samuel não tinha experimentado da sua manifestação ainda. E quando ele chamou, e naquela época... O profeta Elias aqui, ele estava aqui numa situação muito, já velhinho, né? Já com os olhos escurecendo, ou seja, muito velhinho, muito debilitado, e Samuel ficava acompanhando ele. Então, quando o Criador chamou Samuel correu imediatamente, achou que Eli estava precisando de alguma coisa. Você me chamou? Não te chamou. Aí foi pela terceira vez. Aí Eli já tinha comunhão com o Criador. Apesar da velhice, ele entendeu que quem estava chamando não era ele, mas ele estava sendo chamado pelo próprio Criador. Quando nós recebemos o chamado do Criador, querido, às vezes vai acontecer de você ouvir alguém te chamando. O que você vai fazer? Eis-me aqui, Yahshua Mashiach. Eis-me aqui, Yahweh. Eis-me aqui, Pai. Se é tu, eis-me aqui. Mas caso contrário não seja, que Yahshua Mashiach te repreenda. Porque às vezes está levantando algum ritual na magia, ou na feitiçaria, bruxaria, está fazendo alguma obra contrária contra a sua vida. E os demônios, eles vêm, são enviados para te chamar na porta. Aí eles te chamam. E se você não tiver o discernimento, você vai recebê-los, né? Então, quando você fala, Yahshua, você está me chamando? Eis-me aqui a tua serva, eis-me aqui teu filho, a tua filha. Mas caso contrário, não seja tu que esteja me chamando, Yahshua Mashiach te repreenda mal. Porque ali você está rejeitando aquele chamado que está sendo feito, aquela invocação que está sendo feita com o seu nome, nos lugares escuros, né? Nos lugares tenebrosos, né? Então, quando está sendo feito algo contra a sua vida e você não tem conhecimento que é o Criador e não consegue discernir que é alguma invocação, algum espírito imundo ou espírito está fazendo alguma coisa para trazer o espírito da loucura, né, o espírito da perseguição contra a sua vida, você tem que repreender. Até para receber o chamado quando te chama na sua porta, me chamar na porta, antes eu falo, Yahshua Mashiach vai à frente, repreenda todo o mal. Yahshua Mashiach receba tal pessoa antes de mim.
Eu não atendo ninguém por mim próprio. Yalcha, atende lá por mim primeiro. Então, você tem que criar o hábito. Yalcha, vá à frente. Tá saindo de casa? Yalcha, vá à frente. Yalcha, seja meu retaguarda. Yalcha, esteja minha direita, minha esquerda, né? Então, aqui, fala perfeitamente. E Samuel teve a sua primeira experiência, visão do Criador com ele, chamando ele. O ouvido dele estava atento ao chamado, mas ele não sabia identificar que era o próprio Criador. Ele não tinha discernimento espiritual para identificar que o chamado era do Eterno. Mas quando eu e você estamos tinindo, relacionando com o Pai através de Yalcha, nós entendemos, porque o chamado traz paz. Tudo que traz paz, traz leveza, você vê que vem do alto. Aquilo que traz aflição, angústia, uma preocupação, uma dúvida, ali não é do Pai, do Pai. Ali você tem que repreender imediatamente. Por isso nós temos que pedir Ele, unge os nossos ouvidos para ouvir somente a tua voz. Unge os nossos ouvidos para ouvir quando tu queres falar conosco. Unge os nossos olhos para que a gente tenha olhares de pureza. Por exemplo, quando você recebe a visão que o Yal nos dá, querido, é questão de segundos. Porque se ele deixasse a gente ver tudo que está acontecendo ali, contra as nossas vidas, os sacrifícios que é derramados, né? Como é manuseados os altares de Baal em desfavor das nossas vidas, a gente enlouqueceria. A gente ficaria louco, porque nós quanto seres humanos, nós não temos capacidade de imaginar e de ver o mundo espiritual como o mundo natural. Porque muitas coisas já nos assustam no mundo natural. Imagina no mundo sobrenatural, no mundo espiritual. Imagine se você vê essa visão que eu tive desses bruxos reunidos, muitos bruxos mesmo, reunidos e se levantando contra a igreja do Mashiach, né? Se levantando. E eles tentavam, a visão foi rápida, com seus rituais, e nada funcionou. Nada funcionou. Aí chamou esse homem que denominava-se pregador, que denominava-se pastor, nosso verdadeiro pastor Yalcha Mashiach. E ele se levantou e se impôs assim, ó, do meu lado, assim, querido. Eu vi a visão assim, ó. Pareceu assim. Só não vi o rosto dele porque eu sei que ele faz parte da igreja de Laodiceia. Por quê? Porque ele estava pregando, ele estava se levantando contra a minha vida em nome de Yalcha Mashiach. Ele estava levantando contra a minha vida, contra a igreja de Filadélfia, em nome de Jesus. Por quê? Porque no rosto dele mostrou tipo um capacete da cabeça do porco. Mostrou a cabeça de um porco. Então isso eu tive discernimento imediatamente, que ele fazia parte da igreja de Laodiceia. Que era um pregador que fazia parte dessa seita maligna, que conseguia as coisas através de rituais com bruxaria e feitiçaria. Então, isso é mais comum do que nunca, querido. Termos e conhecermos pregadores que são envolvidos com bruxaria, feitiçaria, derrama sacrifícios, para conseguir êxito, para enganar, para mentir, para tocar tambores dentro das próprias igrejas. Isso aí não é novidade, né? Isso aí o Criador só nos mostrou para testificar e para que eu venha interceder e repreender este mal. E eu disse 2 vezes para aquela seita que estava reunida com vários bruxos, feiticeiros, eu disse, eu te repreendo em nome de Yalcha, eu te repreendo em nome de Yalcha, eu te repreendo em nome de Yalcha, Yalcha te repreenda. Yalcha te repreenda. Aí saiu, a visão dos bruxos saiu, aí veio esse homem, que se denominava pastor, com a cabeça de porco. Né? Em nome de Jesus que ele veio, para me tentar fazer oração, feitiçaria contra a minha vida. O que é que eu fiz? Eu falei, Yalcha, e eu te repreendo em nome de Yalcha, e eu te repreendo em nome de Yalcha, e Yalcha Mashiach te repreenda. Imediatamente a visão apagou, desapareceu. Então, quando vocês forem repreender qualquer mal, não fale eu te repreendo, mas diga, Yalcha Mashiach te repreenda agora, mal. Yalcha, porque é Yalcha que faz, queridos. Yalcha que faz. Quando nós estamos indo, nós estamos lutando contra o mal ali, em nosso nome, eu te repreendo, não é eu que te repreendo. Yalcha Mashiach te repreenda, o certo é esse. Yalcha Mashiach te repreenda, mal. Agora. Consegue entender? Então, Samuel, a primeira vez que ele, há muito tempo, naquela época, diz aqui na palavra que o Criador não manifestava, que as visões eram raras. Que as visões eram raras naquela época, né? Mas certo dia ele resolveu manifestar a Samuel. E Samuel não conseguiu identificar por quê? Porque Samuel não tinha verdadeiramente um entendimento espiritual, discernimento espiritual. Mas a partir do momento que ele
foi ali trabalhando, foi ensinou para ele como agir, ele já entendeu que ali é a manifestação do próprio Criador, que o Criador estava manifestando e querendo comunicar-se com ele, né? Então, é muito simples identificar quando você tem relacionamento com o Criador. Mas quando você não tem, fica difícil. Mas quando o Criador nos usa, usa outras pessoas para dizer para você, para trazer tais práticas, tais sinalizações, você já fica mais antenado, né? Você consegue. Vozes, você já sabe como é que responde. Chamou você na porta, você já manda quem vai na frente, é Yalcha. As vozes, Yal, é tu que tá me chamando? Yalcha, é tu que tá querendo falar comigo? Eis-me aqui. Caso contrário, Yalcha Machia te repreenda. Ou seja, repreenda. Cheiro de pimentas, que chega a arder os lábios. Né? Hoje eu tive essa visão de cheiros de pimenta. Foi tão forte, assim, é como se eu tive, assim, aquela panela imensa, um tacho grande de pimenta, e ali eu conseguisse ver as pessoas ali rodando com a colher, fazendo o ritual. Que o cheiro era tão forte que os lábios, assim, ó, ficava queimando. Eu sentia queimação. Então, cheiro de perfumes, que muitas feitiçaria é feita através de aromas, né? Com cheiros, banhos. É tanta coisa, né, querido, que o diabo trabalha, ilude as pessoas de tal forma que elas acabam acreditando. Mas isso aí, Yalcha Machia, quando você tem Yalcha Machia como seu libertador, quando você tem Yalcha Machia como seu remidor, as algemas, as amarras, elas caem por terra. Tá bom? Então, espero que essa palavra possa ter contribuído no seu coração, possa fazer a diferença no seu dia, possa edificar sua vida, sua casa, sua família. E, em nome de Yalcha Machia, Yalcha Machia repreenda todo o mal contra as nossas vidas. Yalcha Machia repreenda toda obra contrária, toda obra maligna, todo envio. Yalcha Machia repreenda agora todo o espírito da loucura. Yalcha Machia repreenda agora todo o espírito da perseguição. Yalcha Machia repreenda agora todo ritual com pimentas, todo rituais com madeiras, pau, pedras, objetos cortantes, objetos com comidas, com cheiros, com aromas. Yalcha Machia repreenda agora tudo que é invocado, falado, jogado ao ar, derramado em sacrifício. Yalcha Machia repreenda agora. Por um caminho veio, por 7 volta. De onde veio não sabemos, mas de onde veio volta agora. Cancelado, anulado, imobilizado, amordaçado, impedido de movimentar, impedido de fluir, impedido de falar, impedido de caminhar. Que seja agora infrutífera toda obra contrária, toda bruxaria, toda feitiçaria, toda magia, tudo aquilo que é rezado, falado, declarado, derramado em sacrifício, tudo que é derramado em sacrifício nas nossas costas, atrás de nós, à frente, à direita, à esquerda, seja agora paralisado em nome de Yalcha Machia. Por um caminho veio, por 7 volta. De onde veio não sabemos, mas de onde veio volta agora. Cancelado, anulado, desfeito pelo poder e autoridade em nome de Yalcha Machia. Se contra ti projetarem o mal e armarem cilada, certamente não obterão êxito. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. A nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Aleluia. Graça e paz, queridos. Que a benevolência do Criador esteja com todos vocês. E que nessa semana vocês também possam consagrar, jejuar-se, né? Nós possamos consagrar, jejuar, repreendendo todo o ataque espiritual em nome de Yalcha Machia, né? Que é Ele que faz, é Ele que tudo é feito por Ele. Só há salvação em Yalcha Machia. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, seus amigos, seus familiares, para que elas também possam conhecer a verdade e se libertar no nome de Yalcha Machia. E receber vida e a mudança. Receber luz que através de Yal, ele criou céus e terra, pela palavra ele diz, haja luz e houve, né? Que a luz entra na sua casa, que a presença do Criador entra na sua vida. E lembre-se que todo o altar de Baal, assim como o profeta Elias declarou, aqueles 450 profetas de Baal, que desça fogo do céu e consome todos os altares de Baal, que todos os altares de Baal que têm sido levantados durante essa semana contra as nossas vidas, contra a igreja de Filadélfia, que caia por terra, caia fogo do céu e consome um por um, que não fica um para contar a história, em nome de Yalcha Machia. E arrependei-vos porque a nossa redenção está às portas, né? A única que pode ter o poder da vida e da morte, Yal, né? Então,
Então, vamos nos achegar a Yahshua Mashiach. Não tem nada, querido. Não existe uma receita mágica. Não existe facilidades. A porta é estreita. O único caminho é Yahshua Mashiach. Essa é a verdade absoluta e única que está entre nós e que se faz presente nos dias atuais. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach, Criador, e os abençoe no nome de Yahshua Mashiach. Aleluia. Assim seja.